Salve, salve, amigos do Fantasy NFL Club, bem-vindos de volta. E nesse vídeo a gente vai falar dos tipos de liga, posições de jogadores, modelos de pontuação que você vai encontrar por aí. Então, para facilitar, deixa eu colocar minha tela aqui para você ver a apresentação que a gente montou para falar sobre esses assuntos. Se você está começando agora, então, sobre o Fantasy, quer entender um pouquinho mais como é que funciona, esse vídeo é para você. Então, tipos de liga, né, modelos de pontuação, que a gente vai falar? Então, começando, vou contar uma historinha aqui. Quando o Fantasy começou, muito tempo atrás, o Fantasy tinha um formato único, era um formato bem simples, né? Ele foi crescendo e se modificando ao longo do tempo. Uns 15 anos, 20 anos atrás, quando eu comecei a jogar, era tudo non-PPR. O que é non-PPR? É 100 ponto por recepção. PPR, point per reception, ponto por recepção. Non é 100, 100 ponto por recepção. O que isso significa? Significa que a gente selecionava os jogadores para ganhar ponto para a gente, por jardas corridas, jardas recebidas ou jardas lançadas, se fosse o quarterback, touchdowns, né, os jogadores de linha ofensiva, e os defesas e times especiais era fumble recuperado, interceptações, sacks, pick six, e os kickers eram a distância do field goal que ele batia, né? Então era muito simples, era assim que a gente escolhia. Começou a ficar popular, né, o Fantasy. E daí que começou, as ligas precisaram dar um jeito de deixar o jogo mais competitivo, porque tinha aqueles jogadores que faziam tudo, ganhavam muito ponto, ele era muito valioso, só o cara ganhava um monte mais de pontos que todos os restos, e daí quem não tinha aquele jogador raramente ganhava alguma coisa, né? Então, dentro dessas ligas, tem essas posições que a gente colocou aqui, né, que é o quarterback, é o running back, wide receiver, tight end, kicker e DST, que é o defensive and special teams, defesas e times especiais, né? E não PPR exclusivamente estão para aquilo que eu falei, jardas, corridas passadas, TDs e tudo mais. Com a evolução do Fantasy, o que aconteceu? Evoluiu para o half PPR. Half PPR é meio ponto por recepção. Por quê? Assim, jogadores que são menos relevantes na hora de finalizar, né, o touchdown, tinham chance de pontuar. Recebo muita bola, o slot receiver, o tight end, ele recebe muita bola, ele começou a ter mais valor. Então, você podia ter, se você não tinha o cara que mais pontuava um touchdown, você podia ter o cara que mais pontuava recebendo bolas, né? Então, eles evoluíram para o half PPR, que é isso daí, tá? Meio ponto por recepção. Então, por cada recepção que o jogador fizer completa, ele ganha meio ponto, e mais as jardas que ele corre, mais o TD, e por aí vai. E hoje, então, evoluiu até mais para dar mais competitividade para os jogadores. O Standard, que antes chamava o não PPR, era o Standard, né? E hoje em dia, a partir de 2022, foi quando os sites mudaram, que antigamente a gente chamava de Full PPR, agora é o Standard, ou seja, é só PPR. Todos são padrão, né? Você começou no modelo padrão, é 1 ponto por recepção. Então, cada recepção já gera 1 ponto. Uma recepção e andou mais 10 jardas, mais 1 ponto, né? Andou mais 1 jarda, 0,1 ponto. Então, tudo que for jarda recebida ou corrida é 0,1 ponto por jarda, cada 10 jardas 1 ponto. E se você for o quarterback, são 0,25 pontos para cada 10 jardas, para cada jarda passada, tá? Então, o quarterback ele pontua menos porque ele lança e participa de praticamente todas as jogadas do time. E agora com esse full PPR, né, 1 ponto por recepção para todo mundo que recebe, dá mais relevância para tight ends, que tem menos pontos, né, que recebem menos bolas, agora ele acaba tendo um pouco mais de pontuação, para os jogadores de slot, que tem menos participação de jogadas muito longas, e também para os running backs de terceira descida, geralmente são aqueles caras que recebem o passe do quarterback, então é o running back que recebe mais passes, por isso que muitas vezes você vai ver que o cara que é muito mais valorizado, esse cara é melhor que o outro, em talento só que aquele outro recebe muito mais passe, depende muito do quarterback, muito quarterback fez esse dump off para o running back, e daí ele acaba ganhando mais pontos, porque ele recebe muito passe, e isso acaba valorizando ele no mercado, tá? Então, esses são os tipos de liga non-PPR, half PPR e full PPR, que agora é o modelo standard, tá? Aí, como que eu monto o meu time? Sabendo dessas posições, os tipos de pontuação, como é que funciona o plantel, né, do meu time? Então, quando o Fantasy começou também, era 1 quarterback, 2 wide receivers, 2 running backs, 1 tight end, 1 flex, que é ou wide receiver, ou running back, ou tight end, é uma posição extra ali, 1 kicker e 1 DST, né? As ligas mais novas, agora também você pode colocar mais posições
e pode colocar uma posição que o pessoal está usando muito. Eu gosto muito, a gente usa muito nas principais ligas que eu jogo, que é a Super Flex, que é nessa posição flex, que é wide receiver, running back, tight end, também pode ser um quarterback, né? Isso torna o jogo mais competitivo, e a gente vai falar mais para frente também, até no draft dessas ligas de quarterback. Os quarterbacks são os melhores, são os primeiros a sair, né? Primeiros a serem escolhidos no draft. Então, deixa o jogo bem mais competitivo e também permite que as pessoas tenham estratégias diferentes para ganhar a liga. A gente ganha a liga com quarterback bons e o time mais ou menos, a gente ganha a liga com running backs e quarterback mais ou menos, então todo mundo tem uma chance e estratégias diferentes de ganhar. Algumas ligas personalizadas hoje em dia, inclusive as que eu jogo, as mais complexas, que eu acho mais legal porque são mais desafiadoras, tem mais jogadores no plantel. Então são 13 jogadores de linha, ou seja, tem um quarterback e um super flex. Depois tem 2 flex, 3 wide receivers e 2 running backs, além do kicker do DST. Então tem bastante jogador que você pode escolher, isso dá relevância para os jogadores também que tem pouca participação. E mais 5 substitutos, então você tem 5 vagas na área de substituição do seu time. E se essa for sua primeira liga, né, sua primeira vez que você está jogando, ou segunda, ou você tem pouca experiência, eu recomendo você jogar na liga padrão, né, sem esse monte de flex, só com um quarterback, 2 wide receivers, 2 running backs, um tight end, um flex, um kick, um DST, para você aprender o que é valioso e o que não é para sua liga. Aí depois você evolui daí para as ligas mais super flex, tá? Então nossa dica é, se é iniciante, joga uma liga standard, não PPR, PPR ou PPR, tanto faz, mas standard, tá? Com alguma experiência, você adiciona novas posições, então se adaptou ao standard, coloca mais posições para você ver a diferença que faz ter mais posição na hora de fazer draft, na hora de fazer trocas. E se você já está muito tempo jogando, aí pelo menos uns 3, 4 anos, já parte para uma liga de Superflex ou IDP. A IDP é uma coisa legal também, é pouco comum, mas é muito legal. É Individual Defensive Player. Cada time pode ter um jogador de defesa específico. Então, se você tem, por exemplo, o Aaron Donald, você vai ganhar pontos quando o Aaron Donald fizer sacks, fizer tackles, fizer interceptação, pick six. Então, cada pessoa pode escolher um jogador individual de defesa também para o seu time. Legal? Então, esses foram os tipos aí de posição, de plantel, de forma de cada jogador pontuar sobre as ligas de fantasy futebol. Existem também outros tipos de liga menos comum, mas que existe também roto é de rosticeria, que quer dizer que você não enfrenta as pessoas, os adversários toda semana. Todo mundo joga, ou seja, o objetivo é o seu time pontuar mais dentro de alguns critérios que a liga define, alguns indicadores. Exemplo, total de jardas recebidas, total de touchdown. Então, no final do campeonato, ganha quem tem mais touchdown, ganha tantos pontos. Quem tem mais isso, ganha tanto. Então, para cada indicador que o seu time cumpre, você ganha pontos e daí lá na frente é como se fosse uma tabela, né? Campeonato de pontos corridos, um rally de regularidade. Quem cumprir mais critérios ganha lá na frente. Um outro tipo que é muito comum hoje em dia é o best ball, que é parecido com a liga tradicional que a gente falou agora, só que você não precisa escalar o time, tá? A escalação é automática com os melhores jogadores do seu time. Então, não correndo o risco de você ter um cara que ficou sentado no seu banco e fez 20 pontos, e um cara que você escalou foi lá e fez 3 pontos. Então, automaticamente, o cara que fez menos pontos sai, né? E os top jogadores pontuam para o seu time. Então, para quem não gosta muito da frustração, essa é uma liga bem interessante. E tem DFS, que é o Daily Fantasy Sports, que é igualzinho o Cartola, tá? Então, toda semana você escala o seu time, os times podem ter jogadores compartilhados, eu posso ter o mesmo jogador que o seu, pode até ser, a gente ter o mesmo elenco, né, colocado ali, tudo de acordo com o budget. Então, cada semana você escala o seu time de acordo com o seu budget e vê quanto ponto que o jogador do seu budget fez para você. Legal? Então, pessoal, não se esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais, fantasynfl.club no Instagram. Aqui no YouTube já dá o like, subscribe, já deixa um comentário pra gente, compartilha com os amigos. Fantasy NFL Club tudo junto, sem o ponto. E também sem o ponto, Fantasy NFL Club no Twitter. Fechado? Então, obrigado mais uma vez e a gente volta já no próximo vídeo para falar um pouquinho mais de como jogar, como configurar suas ligas aí de fantasy. Fechado? Um grande abraço, até já!